que vocês estejam junto aqui orando comigo. O Senhor tem uma mensagem para nós no dia de hoje. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, né? E dentro de tudo isso que está acontecendo, eu queria que você tivesse colocando seu coração diante de Deus agora. Vamos começar com uma oração, vamos começar o culto de hoje da forma com que o Senhor nos permite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer, reconhecendo que sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, esse mundo para, Deus, porque o Senhor é que está no controle de todas as coisas, na Sua soberania. E através do nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti hoje, para louvar o Senhor, agradecer por esse dia lindo que o Senhor nos concede, e também pedir, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, através da Tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, aquieta o meu coração diante do Senhor. Nós repreendemos, Pai, todo o espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, para Ele não permitir, Senhor, para Deus não permitir que Eles se manifestem e venham atrapalhar a nossa reunião online de oração, de culto e de ministração da palavra de Deus. Cuida, Pai, de cada vida que está aqui junto comigo, cuida de cada coração. Aquieta-nos diante do Senhor e que a Tua palavra não volte vazia, mas prospere nos feitos aos quais o Senhor a está enviando nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria conversar com você hoje sobre o que está acontecendo nesse tempo, né? Nesse tempo de luta, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está enclausurado, uma atividade totalmente diferente. E eu queria perguntar para você como você está enfrentando tudo isso. Está sendo fácil? Para mim não está sendo fácil. Eu tenho olhado, tenho visto os acontecimentos desses últimos meses, as notícias, né, que têm acontecido, e tanta gente falando do coronavírus, e tanta gente falando de tantas coisas que estão atormentando o mundo inteiro, e eu fico pensando, isso tem mexido comigo, tem mexido com você? Tem mexido com o seu coração? Principalmente nesse tempo de quarentena, onde nós fomos obrigados por um vírus a estacionar nossa vida dentro das nossas casas. Nós ficamos isolados dos nossos amigos, nós ficamos isolados dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, como eu, não podendo estar junto, olhando no olho, perto, sentindo cheirinho, tocando, sentindo carinho, não podendo abraçar. Para mim está sendo difícil, eu que gosto de abraçar todo mundo, ficar sem abraçar está sendo muito difícil. Nós temos que admitir, com tudo isso que está acontecendo, que nós não fomos feitos para viver só. Nós fomos feitos para amar e ser amado. E a gente vai olhando para esses movimentos de ajuda ao próximo, as pessoas querendo ser útil para alguém, querendo ajudar o próximo. A gente tem visto grupos desenvolvendo atividades que nunca pensou fazer antes para tentar combater essa pandemia, para tentar acabar com esse mal que está sobre o mundo. A gente vê voluntários indo de frente, trabalhar lá nos hospitais. Saiu agora os formandos de medicina que estão de cara, vão confrontar essa pandemia e está ali para socorrer aquele que está sofrendo. Quando eu olho para isso, eu penso que todo esse mal, ele trouxe um benefício. Ele dilatou o amor e a solidariedade nos corações, numa proporção que já não se via antes. Porque na nossa correria desenfreada para a nossa sobrevivência, para a gente ganhar o nosso sustento, para a gente adquirir conhecimento, para ter uma qualidade de vida melhor, nós pusemos tanta coisa na nossa agenda e nós nos distanciamos uns dos outros, até dentro da nossa casa. E nós nos distanciamos de Deus. O Deus que é a fonte da nossa vida. Muitas vezes nós não temos tempos para buscar Deus, para ouvir de Deus.
Eu creio que Deus está usando tudo isso para fazer a gente parar e refletir o que realmente tem valor na nossa vida. É o amor. O amor é o que tem valor na nossa vida. Deus nos fez para nós amarmos e ser amados. E Ele quer que a gente entenda também, eu creio nesse tempo de pandemia, que a maioria das nossas doenças físicas e sociais, elas têm origem na falta de amor. Se nós olharmos para a palavra de Deus, sabendo que Deus é amor, e que no relacionamento que Ele tinha com o homem no paraíso, o elemento principal que fluía nessa comunhão era o amor, a gente vai entender por qual foi o motivo que fez o homem se perder na sua própria liberdade, depois que o pecado entrou no coração do homem. Quando o pecado afastou o homem do amor de Deus, entrou a morte. E com ela entrou o egoísmo, o orgulho, os desejos de poder, a inveja, a contenda, tantos outros elementos nocivos à vida humana que sufocaram esse amor. Não é difícil perceber que quando nós nascemos, a gente olha isso pelas crianças, o nosso coração tem um buraco enorme que só pode ser preenchido com o amor. E não é esse amor nosso que é passageiro, esse amor nosso que é interesseiro, mas preenchido com o verdadeiro amor, o amor de Deus, aquele amor que se entrega, aquele amor que se doa. A Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Ele abriu mão do seu poder de Deus, da sua glória, para viver entre nós como homem e nos ensinar esse caminho de volta ao verdadeiro amor. Já lá no início do ministério de Jesus, a gente pode ver, está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, 23 e 24, eu vou ler para você. No comecinho, quando Jesus volta do deserto, quando ele foi tentado por Satanás, que ele venceu as tentações, ele começou o seu ministério, a Bíblia já fala dele assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, em outras versões fala lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Ministério de doação, ministério de amor. Com isso, uma grande multidão já seguia Jesus. As pessoas já queriam saber quem era aquele homem que estava com uma doutrina diferente, com um ensinamento diferente, com uma autoridade diferente e praticando aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. Uma multidão já seguia Jesus, e logo após esse texto que eu li para vocês, do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus, Jesus faz o conhecido Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, ele traz para nós a revelação dos princípios divinos da justiça, que deveriam nortear a vida daqueles que estavam recebendo o Evangelho, que deveriam nortear, na verdade, a vida de todo ser humano. O Sermão do Monte ensina o ser humano a viver uma vida diária praticando a justiça de Deus, a verdadeira justiça, e praticando o verdadeiro amor. Quando Jesus, após esse sermão, ele desce do monte, terminou lá a pregação dele, ele desceu do monte, vem na frente dele, se prostra diante dele um homem pedindo socorro, pedindo ajuda. E eu queria ler com você esse relato. Se você está com a sua Bíblia aí, pode ir abrindo comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Eu vou ler do 40 até o 45. Capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, do 40 até o 45. Esse texto é escrito pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus, por Marcos e Lucas.
Só que eu quero ler aqui no texto de Marcos, porque aqui tem uma particularidade desse amor de Jesus que eu queria comentar com você. Marcos capítulo 1, 40 até o 45. Está escrito assim, no meu texto, eu estou lendo na versão NVI, né, a nova versão internacional, e o meu texto aqui, o título é A Cura de um Leproso. Verso 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava em lugares solitários fora. Em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Esse homem sofria de lepra. O texto fala que o mal desse homem era a lepra. E eu queria considerar com você aqui que nesse tempo a lepra era uma doença, as pessoas que chegavam com qualquer doença na pele, que nos nossos dias hoje tem vários tipos de doença, de dermatites, etc. Naquela época tinha uma doença na pele, já era considerada uma suspeita de lepra. Esse homem, para ser essa pessoa que tivesse assim, para ela ser diagnosticada, ela teria que ir até o sacerdote. Existia nas leis de Moisés, você pode lá ler depois no livro de Levítico, que dava condições para o sacerdote examinar e ter um diagnóstico dessa doença. E se ele olhasse, segundo as leis de Moisés, segundo o que estava escrito, e ele concluísse que aquilo era uma doença normal de pele, não era nenhuma doença contagiosa, era uma doença benigna, ele declarava a pessoa pura e a pessoa ia embora. Se ele achasse que essa pessoa, aquela doença não tinha muito assim definição ainda, ele deixava aquela pessoa separada em quarentena. 7 dias, ela ficava isolada de todas as pessoas. Depois de 7 dias, essa pessoa voltava para o sacerdote para ele reexaminar aquela doença na pele. Se aquela doença tivesse permanecido no mesmo estágio, não tivesse nem evoluído, nem diminuído, ele de novo tornava a pessoa em quarentena por mais 7 dias. Não parece familiar esse tempo para a gente? Ficava em quarentena por mais 7 dias, voltava de novo para o sacerdote. Se tivesse no mesmo estágio ou tivesse regredido, ela era considerada pura, não era uma doença contagiosa e ela seria dispensada. Agora, se aquela doença permanecesse um pouquinho mais alterada e ele visse que progrediu aquela doença, então a pessoa era considerada como leprosa e a pessoa já era afastada da sociedade. Se aquela pessoa não podia tocar em ninguém e nem ser tocada por ninguém. Esse homem veio sendo chamado por um leproso. E também nessa época, a pessoa que estava contagiada tinha que ficar fora, não podia tocar nem ser tocada. E muitas pessoas consideravam isso uma doença por causa do pecado. Né? Naquela época não tinha remédio para a purificação da lepra. Quem tinha lepra contagiosa, eles acreditavam que só era sarado, só era limpo, só era purificado se fosse por uma intervenção divina. Né? E eles achavam mesmo que era por pecado, inclusive não era só a lepra. Aqui, em relação à lepra, tem um caso de Miriam, lá na época do Êxodo, quando Moisés traz o povo do Egito para a terra de Canaã, teve um episódio num determinado tempo que Miriam contestou a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Ela criticou aquilo com Arão, ela era irmã de Moisés e irmã de Arão, que era o sacerdote.
E fala que no mesmo momento que ela fez aquela crítica à autoridade que Deus tinha dado a Moisés, ela ficou leprosa, inteirinha. E os dois ficaram ali olhando para aquilo e clamaram para Deus. E Moisés, que era o intercessor, que era quem ouvia Deus, quem falava com Deus, quem se comunicava com o povo, levando as diretrizes de Deus, ele correu e clamou para Deus pela cura de Miriam. E o Senhor curou Miriam, mas o Senhor falou que ela precisava ficar afastada 7 dias do povo. Era realmente por causa de uma coisa que ela tinha, uma rebelião do coração dela. Então eles consideravam naquela época que todas as pessoas que sofriam de lepra era por motivo de rebelião, era por motivo de pecado. Então imagine como que essa pessoa ficava. Esse homem que apareceu aqui, a gente não sabe, não descreve se ele tinha algum problema espiritual. Mas no Evangelho de Lucas, esse mesmo tempo, Lucas declara que esse homem não era uma doença superficial, só numa parte do corpo. Ele estava coberto de lepra. Então imagine Jesus descendo do monte, Jesus cheio da unção, aquele homem vem e interrompe a caminhada de Jesus, e o texto fala que ele veio, ele se colocou de joelho diante de Jesus e ele suplicou: se queres, podes purificar-me. Mateus escreveu esse mesmo versículo desse jeito. Senhor, que ele chegou, que ele adorou a Deus de joelho e ele disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Essa atitude mostra que esse homem reconhecia que Jesus era um enviado de Deus. Ele reconhecia que Jesus tinha o poder de Deus para fazer essa purificação, para orar por ele, ou para dizer uma palavra. Eu não sei o que aquele homem esperava daquele Jesus, mas ele se prostrou. E como ele considerou Jesus o Filho de Deus, ele submeteu à vontade de Deus. Ele não falou: Senhor, me cura. Ele falou: se quiseres, se queres, pode purificar-me. Ele se humilha diante do Senhor. E ele sabia que só Jesus poderia restaurar a sua saúde de novo. Eu fico imaginando essa atitude, não sei se você consegue imaginar. Eu, quando leio a Bíblia, quando eu leio os textos, eu fico visualizando a cena. E quando eu vejo essa cena desse homem prostrado diante de Jesus, adorando a Jesus, com aquele corpo coberto de lepra, eu fico pensando como aquilo mexeu com o coração de Jesus. Jesus, que tinha compaixão das pessoas. Esse versículo 41 de Marcos fala exatamente isso. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Você consegue imaginar a alegria que brotou no coração desse homem? Você consegue imaginar a inversão de sentimentos dentro daquele coração? De quando aquele homem se prostrou diante de Jesus, de quando aquele homem juntou toda a fé que ele tinha, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, e ele se prostrou ali totalmente cheio de lepra. Jesus tocou nele, ninguém poderia nem chegar perto dele. O Senhor tocou nele. A compaixão, o amor de Jesus era assim. E quando ele foi tocado, ele foi purificado. Jesus fala para ele que não era para ele levantar dali e ficar propagando aquilo, que era para ele ir fazer lá diante do sacerdote a purificação, para que aquilo servisse de testemunho, para que ele ficasse livre daquele mal. Mas a alegria dentro dele foi tão grande que, ao invés dele ir lá buscar o seu próprio testemunho, ele queria contar, ele queria falar do milagre que Jesus tinha feito para ele. Eu penso que até ele deve ter ido, mas no caminho, você já pensou as pessoas olhando para ele e falando: cadê a lepra? Você não era o leproso? E ele falar: Jesus me purificou. Você já pensou a alegria? Ele falou tanto, o testemunho dele impulsionou aquele lugar ali, que a palavra diz que Jesus não podia mais entrar nos povoados por causa da fala daquele homem, por causa do testemunho daquele homem. E ele ficava nos arredores de Jesus, mas as pessoas iam até lá, queriam conhecer quem era aquele que purificava da lepra. E se purificava da lepra, segundo eles achavam que era a pessoa pecaminosa, então também purificou do coração.
E quando a gente olha para o sacrifício que Moisés fazia para declarar uma pessoa purificada, depois você pode ler lá no livro de Levítico, nessa época eram pessoas que não tinham muito recurso, né? Eram dois pombinhos eram sacrificados. Um era morto, era misturado o sangue daquele pombo com água, era aspergida a pessoa, aquela pombinha saía como bode expiatório, como quem tivesse transferido o pecado para aquela. Era um ritual, alguém tinha que morrer no lugar por causa daquele sacrifício. E aqueles animais eram sacrificados como sacrifício daquela pessoa. Depois Jesus foi esse que tomou o nosso lugar em sacrifício por nós. Ele foi morto no nosso lugar para cobrir, para perdoar, não só cobrir, para perdoar os nossos pecados. Hoje, amados, eu vejo que aquele que ainda é tocado por Jesus, que é curado por Jesus, que é liberto por Jesus, que sente a sua alma purificada de alguma coisa, que só ele às vezes sabe o que é. Eu creio que essa pessoa é impulsionada a testemunhar da mesma forma que aquele homem leproso testemunhou. Eu creio de todo o meu coração que não tem impureza, nem no corpo, nem na alma de alguém que resista à força e à compaixão do amor do Senhor Jesus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com fé, reconhecendo as nossas impurezas, expondo diante dele aquilo que amarra a nossa vida, aquilo que nos atrapalha de seguir ao Senhor, e nós suplicamos o seu perdão, ele nos toca com a mesma compaixão e ele nos purifica. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo não muda. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele teve essa experiência de perdão dos seus pecados, de purificação da sua alma. Você pode ler depois lá nos livros de crônicas, fala da passagem onde ele pecou com Betseba contra Urias, o seu subordinado. E quando o profeta chegou para ele, que Deus veio confrontar ele através do profeta, mostrando para ele o que ele tinha feito, ele não disse, eu pequei contra aquele e contra aquela, mas eu pequei contra Deus. O Salmo 51 é um salmo que relata a angústia da alma do rei Davi, quando ele se prostrou diante de Deus, reconhecendo que agora a alma dele não conseguia mais sentir o amor de Deus, ele estava afastado de Deus por causa daquele pecado. Ele escreveu no versículo 17, depois que ele recebeu essa purificação dos seus pecados, depois que ele teve esse novo mover do amor de Deus no coração dele, ele deixou escrito no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O amor de Jesus vai além de curar. Ele perdoa os nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça que praticamos e ele restaura o nosso espírito para que nós tenhamos novamente essa comunhão com Deus, onde flui esse amor vivo que enche o nosso coração. A semana passada nós comemoramos a Semana Santa. Nós lembramos desse sacrifício de Jesus por nós na cruz, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, quando ele morreu a nossa morte, abrindo para nós um novo caminho através do seu sangue para a gente voltar à comunhão com Deus. Entre tantas mensagens que eu ouvi, que eu recebi nesse tempo de Páscoa, eu ouvi o testemunho de um judeu convertido a Jesus Cristo. Esse é difícil porque os judeus eles não consideram Jesus Cristo o Messias, eles ainda vão se converter. E a passagem que ele disse que convenceu o coração dele do tamanho do amor do Senhor Jesus Cristo foi a passagem que está no Getsêmani, quando Jesus Cristo foi para o Getsêmani, quando ele venceu aquela tentação da alma dele. Está em Lucas 22, 39 e 34. Depois você marca aí, você pode ler. Lucas 22, 39 até o 44. Está escrito assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram.
Chegando ao lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam ao chão. Esse foi o texto que mostrou para aquele judeu o tamanho do amor de Jesus. Para ele vencer a tentação de não ir para a cruz, ele orou intensamente até que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele fez isso por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos os homens que estão nessa terra. Para mim, particularmente, tem uma outra passagem, logo na sequência de Lucas, que para mim explode a essência do amor de Jesus. É aquela passagem quando Jesus está na cruz, está em Lucas 23, 33 e 35. Jesus já tinha ido para o Calvário e está escrito assim nesses versículos: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. No meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela humilhação, no meio de todas aquelas pessoas, imagine o que falavam para Jesus ali. Ele sofrendo os nossos pecados. Jesus olha para aquelas pessoas e libera perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O verdadeiro amor, aquele que antes de tudo perdoa. Nenhum mal pode resistir à força desse amor. Jesus Cristo nos ensinou esse amor. Ele amou esse amor. Ele viveu esse amor entre nós. Ele concretizou lá na cruz a obra de salvação para nós através desse amor. Depois ele ressuscitou e ele subiu aos céus numa cena muito linda. Está no finalzinho do Evangelho de Lucas, escrito lá no verso 24, 50 a 51. Essa cena é muito linda. Jesus, ele ressuscitou, ele ficou tempo andando entre as pessoas para que todo mundo visse que ele estava ressurreto. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele ficou aparecendo, conversando, falando com as pessoas. E quando terminou o tempo dele, ele foi elevado aos céus. E essa cena está descrita em Lucas 24, 50, versículos 50 e 51. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi elevado aos céus. Jesus, abençoando, estendendo a mão, na vista de todas aquelas pessoas, ele foi elevado aos céus. E ele foi com as mãos estendidas, abençoando a igreja, abençoando aquelas pessoas que estavam ali. A bênção de Deus permanece até hoje. O livro de Atos dos Apóstolos completa essa mensagem, dizendo
que aqueles homens ficaram olhando para os céus, Jesus subindo, abençoando eles naquela nuvem. E daí apareceram 2 anjos ao lado deles e falou para eles assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Essa é a nossa esperança. Da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele voltará. E ele voltará para buscar a igreja dele. Ele voltará para buscar aqueles que reconheceram nele a presença de Deus, o Filho de Deus, o mensageiro de Deus, o sacrifício vivo por nós. A nossa esperança é que Jesus voltará. As aflições podem estar aqui, os vírus podem estar aqui, as coisas podem estar aqui acontecendo, mas Jesus voltará para buscar a sua igreja. Enquanto nós esperamos o regresso de Jesus Cristo, nós temos que cumprir essa lei do amor dele. Antes dele ir para a cruz, ele deixou para os discípulos dele um novo mandamento. Essa palavra, esse mandamento está em João 13, 34, 35. Ele disse assim para os seus discípulos: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A minha oração, amados, nesse tempo de quarentena, eu convidei você na última vez que nós estivemos reunidos juntos, às 9 horas da manhã, às 18 horas, eu faço essa oração em concordância, né? Nós vimos no último compartilhar da palavra o poder da oração da igreja em concordância. Então eu oro em concordância com quem está comigo nos horários de 9 da manhã e 18 horas, em função de tudo que está acontecendo no nosso mundo, em função dessas pessoas que estão sofrendo. E eu tenho orado principalmente pelos doentes que estão ali naqueles leitos de hospitais, por aquelas pessoas que estão cuidando daqueles homens, daquelas mulheres que estão ali sofrendo, porque nesse tempo onde que a gente está com o sofrimento mais próximo, né, como esse leproso diante de Jesus, a gente sente mais a necessidade de buscar Deus. A gente vê que os nossos esforços foram, que a medicina não está tendo muita coisa para que fazer, que as pessoas estão indo. O medo, a dor, a agonia no coração dessas pessoas deve ser intensa. Aqueles que estão ali, que não podem fazer muito mais do que já estão fazendo, eles devem estar sofrendo junto. E o coração fica quebrantado e contrito nesse tempo. E a minha oração é que para que nesse tempo eles tenham os olhos deles levantados para aquele Jesus maravilhoso que subiu nos abençoando. E eles possam clamar pelo nome do Senhor. Jesus diz nas palavras dele que aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Não somente curado, mas será salvo, terá uma alma restaurada, um espírito restaurado, terá a salvação de Jesus Cristo. Se ele partir, ele vai para a glória com Jesus Cristo. Se ele ficar, se ele for restaurado, se ele for curado, ele vai ter uma alegria tão grande no coração dele como teve aquele leproso, que ele vai contar para outras pessoas: ah, esse Jesus me curou, esse Jesus me libertou, esse Jesus me purificou. E ele pode fazer para você a mesma coisa. É o nosso testemunho que vai trazer as pessoas para Jesus Cristo. Ele nos deixou a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Eu tenho orado por eles todos os dias. E para nós que ficamos do lado de cá, nós que estamos aguardando o desfecho dessa pandemia, eu oro para que nós possamos vivenciar esse amor com o nosso próximo. Se você pode estar ajudando as pessoas lá fora, se você pode estar saindo, se você pode estar ajudando os que estão próximos de você, se você está fechado na sua casa como eu, você pode orar. E a nossa oração tem poder diante de Deus. O nosso coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. As nossas orações Deus ouve.
esteja orando. Se você não pode fazer mais nada lá fora, fisicamente pelas pessoas, ore, que você está fazendo uma grande coisa. Ore para que as pessoas que estão lá possam ter esse poder do amor de Jesus Cristo e possam completar a obra que Jesus Cristo tem para fazer com tudo isso que está acontecendo na humanidade. E que quando tudo isso passar, porque todo mundo só fala nisso, vai passar, vai passar. A gente sabe que vai passar, todas as coisas vão passar, o céu e a terra vão passar. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o nosso amor por Jesus Cristo. Esse vai permanecer, o amor dele por nós não vai passar. A nossa fé e o nosso amor vai nos levar para Jesus Cristo. Que nós tenhamos, nesse tempo, essa convicção desse amor no nosso coração. E que quando tudo isso passar, o amor de Deus fique nos nossos corações. Que nós tenhamos novos tempos, não voltados aos nossos próprios interesses, não voltados às nossas próprias realizações, mas voltados à comunhão com Deus e à comunhão com o nosso próximo, na força desse amor. Que os nossos olhos, quando tudo isso passar, possa olhar para aquele necessitado, para aquele que está sofrendo, para aquele que está em pecado, para aquele que nunca ouviu de Jesus e que está maldizendo. Ele fala porque ele não sabe, ele não conhece esse amor. Que a gente possa olhar para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus Cristo olhou para aquele leproso. Que a gente possa amar essas pessoas com esse amor de Deus, que é o amor de entrega, que é um amor que não busca os seus interesses. E que nós possamos fazer por ele aquilo que Deus coloca no nosso coração. Levar a mensagem e o amor de Jesus. Eu creio, amados, que o nosso mundo só pode ser diferente se nós estivermos unidos no amor de Jesus Cristo. A força desse amor pode mudar o mundo depois que essa pandemia passar. Amém? Era essa mensagem que Deus colocou no meu coração para falar, para comentar com você. Nós vamos poder nos abraçar de novo, nós vamos poder compartilhar esse amor. Eu quero que você sinta o meu abraço agora, esse abraço bem gostoso que vem do Espírito Santo de Deus. Estou com uma saudade de vocês. Mas nós temos um tempo de orar, um tempo de clamar. E é isso que eu convido você agora para fazer essa oração comigo. Eu não sei quem está ouvindo, quem está compartilhando agora comigo dessa oração. Eu não sei quem que vai compartilhar depois, que vai ouvir essa mensagem. Mas se você nunca entregou seu coração para Jesus, se você nunca provou esse amor aqui dentro, latente dentro da sua alma, se esse buraco que existe dentro do seu coração, que você tentou preencher com tantas outras coisas, e que quando passou isso, aquele vazio voltou, aquela dor voltou, aquela culpa do pecado voltou. Eu queria que você clamasse por Jesus Cristo. Clame pelo nome dele. Peça para ele entrar no seu coração, para ele preencher esse vazio do seu coração com o amor dele. Deixe ele ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu fiz isso há 29 anos atrás e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu entreguei o meu coração e a minha vida para Jesus, ele me encheu desse amor. Esse amor que não vai embora. Entrega a sua vida para ele. Entrega seu coração para ele. Confesse para ele as suas fraquezas. Aquilo que te amarra, aquilo que te deixa agoniado, aquilo que causa dor, aquilo que causa angústia na tua alma. Deixa ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. E o mais ele fará. Vamos orar? Ah, Deus querido, Deus amado, como é bom a gente falar do Senhor, como é bom a gente ouvir o Senhor, como é bom a gente sentir o teu toque, sentir o teu amor. Quantas vezes, Deus, eu não me prostrei sozinha de pessoas, mas o Senhor estava junto. Quantas vezes nas minhas aflições eu clamei e o Senhor trouxe o socorro. E eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu oro por todas essas pessoas, Pai, que estão com o coração aflito,
que estão com o coração sem esperança, que estão com medo, que estão trancafiados não só dentro das suas casas por causa desse vírus, mas estão trancafiados dentro de si mesmo, porque não conseguem encontrar socorro. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Que o Senhor venha socorrer essas pessoas, que o Senhor venha ouvir o clamor desses corações. Pai, em nome de Jesus, aqueles que entregaram uma vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor esteja escrevendo o nome deles no livro da vida, o livro da vida que vai ser checado quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja. Nós subiremos com o Senhor e o nosso nome está registrado lá para nós entrarmos contigo para a glória eterna. Pai, em nome de Jesus, cuida dessas pessoas, cuida dessas vidas, ensina para eles o Teu Evangelho, ensina para eles a viver uma vida no Teu amor. Pai, nós oramos por esses que estão sofrendo pela pandemia, que estão acometidos dessa doença, dessa enfermidade nos leitos de hospitais. Pai, aqueles que estão ali sofrendo e tem hospitais que nós ouvimos nas reportagens que já não tem mais pessoas ali para cuidar, Senhor, tanto é as pessoas que estão sofrendo com esse mal. Mas Jesus Cristo é o médico dos médicos. O Senhor pode estar lá nesses hospitais, Jesus. Envia os teus anjos para socorrer esses que estão sofrendo. Toca neles, Jesus, como o Senhor tocou nesse leproso. E traz cura, faz um milagre, Jesus. Se o remédio não pode estar tendo efeito nesse momento, o teu amor, a tua compaixão, a tua graça, a tua misericórdia tem. Toca nessas vidas, Senhor, traz salvação, traz libertação, traz cura, traz experiências novas. Que todas essas pessoas que confrontaram esse tempo de pandemia possam, Senhor, ter um coração transformado, um coração avivado pelo Teu amor. E que quando tudo isso passar, Senhor, o Teu amor fique nos nossos corações e esse amor continue. Deus, essa comunhão que nós temos possa ser enchida e preenchida com o Teu amor. Eu oro também pelos governantes de todas as nações, pelas autoridades, Pai, que delegam o que vai fazer, o que não vai fazer, que o Senhor dê sabedoria, que o temor do Senhor esteja nos corações, para que o temor do Senhor ensine sabedoria e as decisões sejam feitas segundo o Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Nós colocamos diante do Senhor, nós aguardamos o desfecho dessa história e nós vamos glorificar o Senhor por todas as coisas que nós vamos testemunhar que o Senhor fez, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, que você tenha o seu coração voltado para a oração. E se precisar de ajuda, toca para mim. Se precisar que eu ajude você em oração, eu estou aqui. Põe o seu nome aqui, manda no grupo, tá? E você que está nos assistindo, que nunca foi visitar a nossa igreja no ponto de pregação, ali na Zona Norte, Igreja Metodista Livre, depois você vai, quando a gente sair dessa fase de pandemia, que eu quero olhar para você, eu quero abraçar você e compartilhar desse amor. Tá bom? Beijo. Voltar. Tchau.